Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 9. Jacó, o enganador. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na tua presença, estamos aqui para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, exaltar o teu nome acima de tudo e de todos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, somos teus filhos, estamos aqui buscando a tua bênção e pedindo o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 9, Jacó, o enganador. Queridos, o verso áureo diz: Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Gênesis 27 e o verso 36. Queridos, a história de Jacó e Esaú estão aí como uma ilustração de como Deus age e de como Satanás age, de como Deus escolhe os seus escolhidos e como Satanás também escolhe os seus escolhidos. Satanás e Deus estão disputando por você e por mim. Nós podemos pertencer a Jesus, que este é o plano de Deus para a sua vida, mas você tem a opção de pertencer a Satanás. É o livre-arbítrio que Deus dá. Deus deu a todas as suas criaturas o livre-arbítrio. Retomamos agora aqui nesta lição a história da família de Isaac, o filho do milagre e ancestral da descendência prometida. Contudo, a história não começa muito bem. O caráter imperfeito do seu filho Jacó se manifestaria ali a rivalidade entre os 2 irmãos pela primogenitura e, consequentemente, pelo direito de obter a bênção do pai Isaque. Como Jacó enganou seu pai e roubou a bênção do seu irmão mais velho, ele teve que fugir para salvar a sua vida, indo para o exílio. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, Deus encontrou com Jacó ali em Betel. A partir de então, Jacó, o enganador, também teria a experiência de ser enganado. Em vez de Raquel, a quem Jacó amava, Lia ou Leia, a filha mais velha, lhe foi dada e ele teve que trabalhar 14 anos para ganhar as suas esposas. No entanto, Jacó também experimentou a bênção de Deus, pois no exílio ele teve ali seus 12 filhos. E Deus aumentou a sua riqueza. Assim, queridos, tudo que observamos nessa história indica como Deus cumpre as suas promessas da aliança de uma ou de outra forma, independentemente de quantas vezes seu povo fale. Mesmo quando você e eu falhamos, Deus não nos abandona. Bendito seja este Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, que não nos abandona, mesmo quando estamos falhando, mesmo quando pecamos. Ele não se afasta de você. Ele continua nos buscando através do Espírito Santo, apelando ao nosso coração, dando-nos o arrependimento e trazendo-nos de volta para os seus braços. Bendito seja este Deus, o Pai das misericórdias. Aleluia! Na parte de domingo, Jacó e Esaú. Queridos, na história de Jacó e Esaú, se repete a história de todas as famílias. Você se lembra que entre Caim e Abel, Satanás escolheu um. Queridos, Deus não determinou que Caim pertencesse a Satanás. Foi o próprio Caim que tomou a decisão de se afastar de Deus e de se unir ao inimigo de Deus. Entre Caim e Abel, Satanás se apossou de Caim. Entre os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé,
Satanás se apossou de Cão e a sua descendência? Entre Jacó e Esaú, Satanás se apossou de Esaú? Mas isto não foi uma determinação de Deus que fosse desta forma ou daquela forma. Foi simplesmente a manifestação do livre-arbítrio que Deus dá para todas as suas criaturas. Caim se tornou maligno porque ele escolheu o maligno, o pai da mentira, Satanás. Como diz lá em Hebreus capítulo 12 e o verso 16, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12 e o verso 16. Aqui nós lemos: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Portanto, queridos, a fornicação de Esaú foi uma decisão dele. Ele se tornou fornicário, ele se tornou profano, ele se afastou de Deus, ele fez a escolha. Nós podemos ver claramente nos exemplos que a Bíblia nos dá, seja no exemplo de Caim e Abel, ou de Sem, Cão e Jafé, ou de Jacó e Esaú, vemos claramente a liberdade de escolha. Deus propondo a vida e a bênção, e Satanás propondo a maldição e a destruição. É incrível quando nós entendemos que a maioria escolhe a maldição e a destruição. Poucos são aqueles que escolhem a bênção e a vida que Deus propõe. Que isto seja diferente na minha e na sua vida. Escolhamos Jesus, escolhamos a bênção da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, vamos ver a partir do verso 21. Gênesis 25, vamos ler a partir do verso 19. E aqui diz: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E o verso 21, e Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Isaque orava por sua esposa Rebeca, porque ela era estéril. Queridos, aqui diz: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. É interessante quando nós percebemos que os pais da fé, os patriarcas de Deus, eles tinham esposas estéreis. O exemplo que nós vemos é na vida de Abraão, Sara era estéril. O exemplo que vemos na vida de Isaque, Rebeca era estéril. O exemplo que vemos na vida de Jacó, Raquel era estéril. Queridos, por que esta situação? Parece que Deus permite intencionalmente uma situação em que os patriarcas de Deus teriam que depender inteiramente de Deus. Eles precisavam depender de Deus em tudo. Os filhos não nasciam normalmente. Os filhos eram milagres de Deus. Deus atuando, Deus fazendo um milagre, mostrando que Ele é o doador da vida. Assim foi na experiência de Abraão, assim foi também na experiência de Isaque. Por isso diz aqui, Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Maridos orando pelas suas esposas. Eu louvo a Deus porque a minha esposa ora por mim e eu oro por ela. Maridos e esposas que oram um pelo outro, eles estão no caminho de um casamento feliz e próspero, abençoando não somente marido e esposa, mas trazendo bênçãos para os filhos. Orem um pelo outro, querido marido, querida esposa. E aqui diz o verso 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O Deus que conhece o fim desde o princípio. Deus não determina o futuro. Entendamos isto. Deus não determina o futuro, mas Deus sabe o futuro. E por isso Ele fala para você o futuro. Ele nos conta o futuro porque Ele é Deus, Ele é presciente. Ele sabe o que vai acontecer,
mas não foi ele quem determinou o futuro. Queridos, não foi ele que determinou que Esaú fosse profano e maligno. Não, queridos. Essa foi uma escolha de Esaú, mas Deus sabia de antemão as decisões que eles tomariam. Por isso, aqui no verso 23, diz: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E o verso 24: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque de 60 anos quando os gerou. Queridos, Isaque se casou quando ele tinha 40 anos. Ele perdeu a sua mãe quando ele tinha 37 anos. Se casou aos 40 anos, mas orou pela sua esposa para que ela tivesse um filho por 20 anos. Lembram-se vocês que Abraão, ele quando foi chamado por Deus de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade, e o filho Isaque só nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Então, Abraão esperou por 25 anos pela promessa de um filho. E aqui diz que Isaque esperou 20 anos. Ele tinha 60 anos quando nasceram Esaú e Jacó. Queridos, os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são resposta de orações que nós devemos fazer e devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Há tantos lares, tantos casais que não dão o mínimo de valor para os filhos. E agora o verso 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Você acha que é normal isso? Está certo isso? O pai amar um e a mãe amar o outro. Ora, os dois não eram filhos? Será que o pai e a mãe podem amar mais um filho do que o outro? Podem ter o filho queridinho, o da preferência, o preferido, e desprezar o outro? Queridos, aqui foi um erro na história de Isaque e de Rebeca. Nós não podemos ter preferência. Devemos tratar os nossos filhos a todos com amor, com carinho, dar para eles a mesma educação, pedir para eles a mesma bênção do Senhor. Quando Isaque preferiu Esaú e Rebeca preferiu a Jacó, ali Satanás estava encontrando uma brecha para criar divisão, criar intriga na família. Por favor, querido pai, querida mãe, não cometam o mesmo erro. Não demonstrem publicamente a preferência que vocês têm por este filho ou por aquela filha. Isto é uma brecha para Satanás estragar a felicidade do lar e criar traumas nos filhos. Por favor, não abramos esta porta para que Satanás penetre no lar, trazendo infelicidade e intriga. Aqui diz em Gênesis capítulo 25 e o verso 29. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Vocês estão percebendo as decisões de Esaú? Ele não dava a mínima para as bênçãos espirituais da primogenitura, para ser o líder sucessor de Isaque. Ele desmereceu a primogenitura. Nas palavras de Esaú, ele disse: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú desprezou Deus, uma escolha dele.
Queridos, Jacó valorizou a primogenitura, a bênção de Deus, mas ele estava buscando obter as bênçãos de Deus por um caminho errado. Ele estava tentando dar o jeitinho humano. Sempre que você e eu damos o nosso jeitinho para obter as coisas, nós erramos. Temos que aprender a esperar no Senhor. Abraão teve que aprender a esperar no Senhor. Isaac teve que aprender a esperar no Senhor. Espere no Senhor, o Deus da misericórdia, o Deus das promessas. Ele não se esquece de uma promessa que ele fez para você. E agora em Gênesis capítulo 26, verso 1 diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Lembram-se da fome que existiu nos dias de Abraão? E Abraão desceu para o Egito. Agora, queridos, Isaac estava no risco, no ponto de cometer o mesmo erro do pai Abraão, descendo para o Egito. Mas Deus apareceu para Isaac dizendo: não desça para o Egito. Diz o verso 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus queria que Abraão permanecesse na terra que ele lhe daria como herança. E Deus queria que Isaac permanecesse na terra que ele lhe daria como herança. Não foi plano de Deus que Abraão descesse para o Egito, e não era o plano de Deus que Isaac descesse para o Egito também. Por isso diz o verso 3, Gênesis 26 e o verso 3. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aleluia! E o verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que me chama a atenção aqui em Gênesis capítulo 26, verso 5, é o fato de Deus falar: Abraão guardou o meu mandado, ou seja, os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Mas a Bíblia ainda não tinha sido escrita, os 10 mandamentos ainda não tinham sido escritos. Tudo isso aconteceu no tempo de Abraão. A lei, em forma escrita, os 10 mandamentos, ela só foi dada no Monte Sinai para Moisés. Mas, queridos, existia a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que eram transmitidos de pai para filho de forma oral, de forma verbal. Os mandamentos de Deus são eternos, tanto quanto Deus é eterno. A lei de Deus é uma expressão do caráter de Deus, santa, justa e boa, porque Deus é santo, justo e bom. A lei é eterna, porque Deus é eterno. Porém, na forma escrita, a lei foi dada somente no Monte Sinai para Moisés. Mas Abraão conhecia a lei de Deus, conhecia os mandamentos e os guardava. E aqui diz em Gênesis 26, verso 6, assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Abimeleque viu Isaque fazendo carinho para a sua mulher, Rebeca. E ele descobriu que Rebeca não era irmã, era esposa de Isaque. Queridos, Isaque cometeu o mesmo erro de Abraão, que mentiu que Sara não era sua esposa, era somente sua irmã. No caso de Isaque, Rebeca era sua prima. E ele disse o quê? É minha irmã, escondendo o fato de que ela era a sua esposa. Queridos, tal pai, tal filho. Não precisava ter acontecido assim. Isaque não precisaria ter cometido o mesmo pecado de Abraão. Você e eu, nós não precisamos seguir os erros dos nossos pais. Não é porque o pai é alcoólatra que o filho precisa ser alcoólatra. Não é porque o pai era um traficante que você precisa ser um traficante. Nós podemos tomar decisões diferentemente dos nossos pais, porque Deus nos deu o livre-arbítrio a todos,
para seguirmos a bênção que Deus nos propõe ou a maldição que Satanás nos propõe. Por isso, queridos, aqui está o exemplo, para não seguirmos os exemplos negativos, as atitudes erradas dos nossos pais, mas respondermos diante de Deus como filhos de Deus, usando a liberdade de escolha que Ele nos deu. Desde o ventre da sua mãe, percebemos que Jacó e Esaú eram diferentes. Mas o problema não é ser diferente. Todos nós somos diferentes. Numa família de 4, 5 ou 6 filhos, todos são diferentes uns dos outros. Não há nada de errado em um filho ser diferente do outro. Nessa diversidade de temperamentos, Deus atua. O problema não é ser diferente. O problema está em escolher se afastar de Deus. Enquanto Esaú é descrito como perito caçador, homem do campo, Jacó é visto como alguém tranquilo, assentado à tenda e meditando. Não existia nenhum pecado em Esaú ser um caçador e Jacó ser um pastor de ovelhas, nada de errado, mas a diferença de caráter se tornaria evidente mais tarde. Quando Esaú chegou em casa, cansado e com fome, Jacó havia preparado um guisado de lentilha para si. Para Esaú, o prazer imediato, visível e físico do alimento foi mais importante do que a bênção futura associada ao seu direito de primogenitura. As promessas feitas para Abraão e confirmadas ao seu filho eram consideradas por Isaque e Rebeca o grande objetivo dos seus desejos e esperanças. Esaú e Jacó estavam bem familiarizados com essas promessas. Foram ensinados a considerar a primogenitura algo de grande importância, pois incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas também a liderança espiritual da família. Aquele que recebia devia ser o sacerdote da família, e na linhagem da sua posteridade viria o Redentor do mundo. Para Jacó, em contraste com o seu irmão Esaú, o significado espiritual da bênção era o que importava. No entanto, depois instigado por sua mãe, Jacó enganou seu pai de maneira aberta, proposital, até mesmo usando o nome do Senhor Deus para enganar Isaque. Ao perpetrar o artifício, ele cometeu esse engano terrível, ainda que por algo que sabia ser bom. Mesmo sendo algo bom, nós não poderemos usar meios escusos, meios pecaminosos para obter aquilo que é bom. Os resultados foram trágicos, acrescentando mais disfunções e infelicidade para uma família problemática. Queridos, a experiência de Jacó e Esaú está aqui na Bíblia, relatada para você e para mim como advertência. Satanás se apossou de Caim, Satanás se apossou de Cão, Satanás se apossou de Esaú, mas isto não por determinação de Deus. Foram escolhas mal feitas. E Satanás também, certamente, quer se apossar de algum membro da sua família. Pense um pouco. Você e eu temos famílias. E Satanás quer se apossar dos nossos filhos. E nós queremos consagrar os nossos filhos ao Senhor, dedicá-los ao Senhor, para que Jesus habite no nosso lar e para que possamos estar com a nossa família pronta quando Jesus voltar. E dizemos: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Pense, dedique o seu lar ao Senhor. Na parte de segunda-feira, a escada de Jacó. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 28. Assim que Esaú descobriu que Jacó havia recebido a bênção do seu pai, percebeu que havia sido enganado pelo seu irmão e quis matá-lo. Rebeca se preocupou e procurou evitar esse crime, que seria fatal para os dois filhos. Assim, com o apoio de Isaque, ela exortou Jacó a fugir para a casa dos parentes. No caminho para o exílio, Jacó encontrou Deus em um sonho num lugar a que ele chamou de Betel, a casa de Deus. E ali ele fez um voto. Vamos ler em Gênesis capítulo 28, os versos 1 em diante. Aqui nós lemos: e Isaque chamou a Jacó e abençoou
e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Esaú já tinha escolhido esposas entre as cananeias. Mas Isaque disse para Jacó: não escolha uma esposa entre as filhas de Canaã. Queridos, é muito importante a escolha de uma esposa, porque a mulher vai fazendo a cabeça do homem. Eva fez a cabeça de Adão, a esposa de Ló fez a cabeça dele. É assim que funciona. Você tem que ter uma esposa que seja de Deus, uma esposa que ame a Jesus Cristo. Por isso, Isaque disse para Jacó: você não vai escolher uma esposa dentre as cananeias. O verso 2 diz: levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Queridos, aqui diz no verso 6, capítulo 28, verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e se for a Padã Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Queridos, Esaú ia tomando decisões erradas, uma após outra decisão. Ele tinha o livre-arbítrio. E agora diz o verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra. Aqui diz: cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. Deus se manifestou a Jacó, mesmo quando ele, em pecado, enganou ao seu pai e fugiu da ira de Esaú. Mesmo na fuga, Deus se manifestou a Jacó e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Que Deus maravilhoso é este, que não se afasta de você, que não te abandona, mesmo quando você peca, mesmo quando você toma decisões erradas. Ele é o Deus das misericórdias. Isto se chama graça divina. E esta graça está sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta graça está sobre mim. Bendito seja o Deus da graça eterna. E agora lemos Gênesis 28, verso 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei. Olha a promessa de Deus, porque te não deixarei. Se aposse desta bênção, querido irmão, querida irmã. Se aposse desta promessa a que Deus está dizendo para você também, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
Queridos, esta experiência de Jacó foi uma inspiração na minha vida. Quando eu tinha 17 anos de idade, lá na cidade de Londrina, na primeira experiência que eu tive de colportagem, vendendo livros para sustentar o meu estudo, lá naquela experiência, lá no mês de janeiro de 1968, janeiro e fevereiro de 1968, eu tive essa experiência com Deus. Eu estava numa situação difícil, eu estava perdendo as entregas. Eu vi que eu não poderia voltar para estudar no colégio porque eu não conseguiria o dinheiro para pagar os estudos. E em meio à angústia eu fiz este voto que Jacó fez: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai. Eu fiz este voto, e em paz o Senhor me ajudar a voltar para o colégio internato e continuar os meus estudos. Então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. Eu tinha 17 anos de idade e fiz uma experiência com Deus na fidelidade nos dízimos e também nas ofertas. Fiz um plano de pacto para dar, além do dízimo, mais 10% como oferta. E Deus me abençoou. E Deus me ajudou a voltar para o colégio, pagar os estudos. E Deus me abençoou dando uma esposa. Queridos, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. A experiência de Jacó é uma inspiração para você e para mim. Deveremos seguir o exemplo de Jacó na sua fidelidade. Devemos seguir o exemplo de Jacó no seu voto de fidelidade a Deus. Fazer de Deus o sócio. Melhor, fazer de Deus o dono dos nossos negócios. E devolver a Ele o que é dele, o santo dízimo. E dar a Ele também nossas ofertas. Nossas ofertas, nós deveremos ter um fundo de reserva em nossas ofertas para ajudar o necessitado, o pobre, o órfão, a viúva. Deus vai te abençoar, meu querido irmão. Se você não está sendo fiel, peça perdão a Deus. Mas de hoje em diante, seja fiel a Deus. O Deus que possui todo o céu e toda a terra, toda a prata e todo o ouro. Este Deus confiou a você bens materiais, deu para você um salário, deu para você saúde, deu para você um trabalho. E Ele testa a nossa fidelidade, o nosso caráter, para ver se vamos colocar Deus em primeiro lugar, devolvendo a Ele o santo dízimo e dando para Ele as ofertas voluntariamente. Que Deus te faça fiel, meu querido irmão, e que Deus te recompense. Amém. Na parte de terça-feira, o enganador enganado. O que você planta, você colhe. Mas graças a Deus, Ele não permite que você e eu colhamos tudo que nós plantamos. Mesmo aí, nós vemos a misericórdia de Deus, que não permite que a gente colha tudo o que plantou. Queridos, em Gênesis capítulo 29, vamos ler Gênesis capítulo 29 e o verso 1 em diante. Aqui nós lemos: Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E o verso 3, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se juntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora.
E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão do seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou ao seu pai. Queridos, Deus conduziu Jacó. Os anjos de Deus o acompanharam e a bênção de Deus estava com ele. E agora diz o verso 18: E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Queridos, na experiência de Jacó com Labão, Jacó foi enganado. Jacó amava Raquel e trabalhou 7 anos por ela. Mas no dia do casamento, ele recebeu Leia, ou Lia, a irmã mais velha. Ele foi enganado. E teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E assim ele trabalhou 14 anos por Lia e por Raquel. A poligamia era um costume entre os povos daquele tempo. Nunca foi plano de Deus a poligamia. Mas, queridos, Deus tolerou a poligamia. Jacó, o enganador, teve que experimentar na sua própria vida o amargo sabor do engano. Porque ele que enganou Esaú, seu irmão, ele também foi enganado pelo seu sogro Labão. E, ironicamente, Deus ensinou Jacó sobre o seu próprio engano por meio do engano de Labão. Embora como enganador, Jacó soubesse bem o que significava isso, ele se surpreendeu quando foi vítima. Assim perguntou: por que o Senhor me enganou? O que mostra que ele, Jacó, sabia que enganar era errado. Você percebe que Jacó, embora soubesse que estava sendo enganado, ele se submeteu. Ele não reagiu negativamente. Ele aceitou humildemente a experiência amarga do engano. Queridos, mesmo quando injustiçados, mesmo quando enganados, não podemos fazer justiça com a própria mão. Deveremos humildemente nos entregar a Deus e pedir que Deus nos sustente, que Deus nos dê graça, que Deus nos guie. Mesmo quando somos enganados, Deus tem outra bênção especial para você. Quando Satanás tenta perturbar a sua vida, estragar a sua vida, Deus tem bênçãos reservadas para você. Bendito seja este Deus que não nos abandona. Confie nele, entregue a sua vida a ele. Confie no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Na parte de quarta-feira, a bênção da família. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 30, a bênção da família de Jacó. Deus deu para ele 12 filhos. O valor que eles davam para os filhos que nasciam contrasta com o valor que muitas vezes hoje as famílias não dão para os filhos que nascem. Cada filho que nascia naquele tempo era motivo de alegria, de louvor a Deus. E hoje, muitas vezes, as pessoas tentam evitar os filhos ou menosprezar os filhos que nascem. O aborto aprovado no mundo hoje. O aborto está aprovado em 4 países aqui da América do Sul. E em 6 outros países, o aborto foi aprovado com restrições. Queridos, os filhos não vêm por vontade humana. Os filhos vêm como herança do Senhor. Deus é a fonte da vida. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 30. Abra sua Bíblia. Vamos ver a partir do verso 1. Gênesis 30. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Os filhos vêm de onde? De Deus, não de vontade humana. E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Outra prática que existia naquele tempo e que não existe hoje, a poligamia
hoje Deus não tolera. E também, naquele tempo, existiam as servas que eram dadas para terem filhos, quando a patroa não podia ter filhos. Assim disse Raquel: eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. Leia teve o primeiro filho, que é Ruben, está em Gênesis capítulo 29, verso 32. O segundo filho de Leia foi Simeão, e depois o terceiro Levi, e o quarto filho Judá. E então Raquel deu sua serva para Jacó, e o primeiro filho de Bila foi Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome Azer. Depois do nascimento de Azer, Leia voltou a gerar filhos, e diz aqui o verso 17: e ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou seu nome Issacar. E agora veio no verso 20, outro filho de Leia, e disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E aqui diz agora no verso 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Deus deu a Jacó, no seu exílio, 12 filhos. Deus estava cumprindo com a promessa feita a Abraão: de ti virão muitas nações, e a tua descendência será como a areia do mar. Deus não se esquece das suas promessas. Queridos, vamos nos apossar das promessas de Deus feitas na Bíblia. Quando você lê as promessas de Deus, pela fé você se apossa delas. Em nome de Jesus Cristo você busca a bênção. E o Deus que abençoou a Jacó, a Abraão, a Isaque, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E Ele tem bênçãos para você também. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Jacó partiu. Assim como Deus conduziu Jacó para Padã-Arã, agora Deus fala com Jacó pedindo para ele voltar para a casa do seu pai. Isaque ainda vivia. Isaque estava vivo. Rebeca já tinha morrido. Nesses 20 anos que Jacó permaneceu no exílio, Rebeca morreu. Nunca mais viu o seu filho. Porém, Isaque estava vivo quando Jacó voltou para casa. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 30 e vamos ler a partir do verso 25. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres. Queridos, Jacó trabalhou 14 anos, cuidando do rebanho do sogro, mas ele ainda não tinha nada. Então, Labão fez uma proposta para Jacó, e Jacó trabalhou mais 6 anos para Labão. E nestes últimos 6 anos, Deus enriqueceu Jacó. E ele só voltou para casa quando se completaram 20 anos no exílio. Então nós lemos aqui em Gênesis capítulo 31 e o verso 3. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus conduziu Jacó quando foi para Padã-Arã,
E agora Deus conduz Jacó voltando para a casa do seu pai. E agora o verso 4. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus do meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Jacó foi submisso, foi humilde, mesmo quando estava sendo enganado por Labão. Porque Jacó tinha consciência de que Deus estava com ele. Você tem consciência, meu querido irmão, de que Deus está com você? Mesmo quando injustiçado, mesmo quando roubado, mesmo quando prejudicado, entenda que Deus está com você. Deus não abandona aquele que o busca, aquele que confia no sangue de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Agora nós lemos o verso 13, Gênesis 31, verso 13. Eu sou o Deus de Betel, Deus falando com Jacó, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado um voto. Deus não se esquece quando nós fazemos um voto de fidelidade a Ele. E diz aqui: levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. E agora lemos em Gênesis 31, verso 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem e nem mal. A intenção de Labão era fazer mal a Jacó, porém Deus em sonho disse: não toque nele. Quando você é de Deus, meu irmão, quando você pertence a Deus, Deus o protege, Deus o guarda. Deus é o nosso escudo que nos livra de todo o mal, dos ataques de Satanás. Quando Jacó, no seu diálogo com Labão, ele disse aqui em Gênesis capítulo 31, verso 38, estes 20 anos eu estive contigo, 20 anos no exílio. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias? Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Nos últimos 6 anos, Deus enriqueceu Jacó. E então Deus disse: agora, Jacó, você volta para a casa do teu pai. Em Gênesis 31, verso 55 diz: e levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu, e voltou Labão para o seu lugar. E o capítulo 32, verso 1, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Os anjos de Deus apareceram para Jacó. Deus falou com Jacó. Como é bom ter uma experiência com Deus. Como é bom você se sentir amparado, protegido por Deus. Você, meu querido irmão, não só Jacó, não só Abraão e Isaque, mas você e eu, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós temos que crer nisso. Nós temos que nos tranquilizar em cima desta promessa. Deus diz aqui: e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Queridos, Deus quer amparar você, assim como amparou e guiou Jacó. A bênção de Deus está à sua disposição. Deus escolheu Jacó, não porque ele merecesse, mas por causa da sua graça. No entanto, Jacó trabalhou arduamente para tentar merecer a graça, o que é em si mesmo uma contradição. Se a merecesse, então não seria graça. A graça é algo imerecido. E nós também somos abençoados pela graça de Deus.
Jacó havia pensado em obter o direito aos privilégios da primogenitura por meio do engano, mas se viu desapontado. Achou que tivesse perdido tudo, perdido sua ligação com Deus, perdido seu lar, perdido tudo. E ali estava ele, um fugitivo, frustrado. Mas o que Deus fez? Este Deus das misericórdias. Ele olhou para Jacó em sua condição sem esperança, viu-lhe o desapontamento e entendeu que ali havia potencial que ainda poderia render glória para Deus. Deus não desistiu de Jacó. Deus não desiste de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Ali estava um homem que havia perdido a ligação com Deus. O Deus do céu o contemplou e consentiu que Cristo transpusesse o abismo que o pecado havia ocasionado. Poderíamos ter olhado e dito: anseio pelo céu. Mas como posso alcançar o céu? Não vejo como. Foi isso que Jacó pensou, e assim Deus lhe mostrou a visão da escada. E essa escada liga a terra ao céu, a Jesus Cristo. A pessoa pode subir por ela, pois a sua base repousa na terra e seu topo alcança o céu. A escada que Jacó viu no sonho representa Jesus Cristo. Ela é a nossa escada que nos liga ao céu. Nossa escada é Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que temos a bênção. É em Jesus Cristo que temos o perdão. É em Jesus Cristo que recebemos a santificação. É em Jesus Cristo que recebemos o batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para você. Consagre-se a este Deus. Consagre-se a este Jesus Cristo. E que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Esta é a minha oração. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.